Boa noite. Fui atendido em sua clínica na freguesia e desde então passei a segui-lo aqui no Instagram. Acabei de ver a sua postagem falando sobre sexo antes do casamento e gostaria de uma explanação à luz do entendimento que nosso Criador te deu. Deixa já até eu pegar a Bíblia aqui, porque aí já é assunto bíblico que vão falar, né? Tenho 46 anos e sou nascido de pais que frequentam a Congregação Cristã no Brasil, a CCB. E com isso, obviamente, cresci nesse meio alienado, ao meu ver, como todas as crianças em todas as religiões. Mas posso dizer que não sinto coisa alguma, espiritualmente falando. Vou porque sou músico e pelo prazer de tocar meu instrumento. Enfim, depois que eu me divorciei, em 2010, passei a ter relações sexuais sem compromisso. E eu diria que me viciei / acostumei com isso. Hoje, penso que o Criador nos fez com necessidades fisiológicas, sendo o ato sexual uma delas. E penso não estar infringindo em pecado ou numa conduta errônea, visto que essas relações são consensuais. À luz do teu entendimento, o que você diria? Meu amigo, eu vou dizer para você uma coisa. Um dos amadurecimentos no Evangelho, um dos maiores amadurecimentos que a gente pode ter no Evangelho de Cristo Jesus é fazer a viagem do eu não posso para o não me convém. Ok? Em 1 Coríntios, no capítulo 6, o apóstolo Paulo, ele faz uma colocação que leva a gente para pensar. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. E aí em 1 Coríntios, no capítulo 10, Paulo, ele repete essa mesma síntese que me parece ser um princípio operativo na visão de mundo acerca da alma de Paulo. Quando ele diz no verso 23, todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas são lícitas, mas nem todas edificam. E aí eu volto a repetir. Um dos maiores amadurecimentos que a gente pode desenvolver no Evangelho de Cristo Jesus é a gente evoluir do eu não posso para o não me convém. Enquanto a gente está na mentalidade do eu não posso, a gente precisa de algo ou alguém do lado de fora criando uma proibição para que isso sirva de contenção para o meu desejo, para os meus apetites e os meus interesses não fluírem de forma desordenada. Ok? Vamos dizer que esse tipo de mentalidade perfaz o nosso processo inicial de desenvolvimento. E é, eu diria, essencial na fase inicial da infância, da adolescência. No entanto, adentrando a fase adulta, psicologicamente vai sendo recomendável e saudável que a gente faça um upgrade no nosso software
de visão de mundo e entendimento das coisas. Fazendo uma passagem do eu não posso, ou seja, de algo ou alguém, sendo o pretexto de inibir as expressões dos meus apetites, dos meus interesses e dos meus instintos, evoluindo para o não me convém. É quando a minha própria consciência é a balizadora determinante da fronteira até onde eu vou, sob o entendimento de, embora tudo me ser lícito, ou seja, no sentido legal, moral, ser existencialmente lícito, mas mesmo assim a coisa não me interessa, seja porque ela ou me causa dependência, ou no final das contas não me edifica, não produz em mim um conjunto de coisas e de valores positivos que agregam. Só que, para a gente fazer essa passagem do eu não posso para o não me convém, de fato a gente precisa se permitir a experiência da vida, né? A experiência da vida e da vida viver, para então, pela via dos frutos, do retorno e das consequências, a gente constatar se aquilo cabe, se aquilo é para mim, se aquilo serve ou não. Uma ilustração, uma coisa é eu virar para uma pessoa e dizer: você está proibida de usar essa roupa. Ah, por quê? Não, por que não? Isso porque a lei, ela não explica, ela proíbe. A lei, ela não dá razões, ela determina, ela impõe. Agora, na lei da consciência, ou como diz Tiago lá na sua epístola, na lei da liberdade, adentrando esse terreno onde eu faço ou deixo de fazer, não porque seja lícito ou ilícito, mas sim porque não me interessa e não me convém. Então, para se chegar nesse patamar, as coisas precisam ter significado, precisam ter uma razão. Então, eu te digo, ou eu vou te dizer, não veste essa roupa, e você vai dizer por quê? Porque não. Mas na lei da liberdade, você vai vestir a roupa, porque te é lícito, mas você sentindo que a roupa está apertada, ou te incomoda, ou ficou feia, você então, por livre e espontânea vontade, você vai tirar a roupa, porque aquela roupa não te cabe, não te convém. Só que a maioria não se permite experimentar a roupa. Muitos ficam confiados apenas atrás da proibição e ficam fazendo gestão de uma série de desejos incubados que muitos extravasam de uma forma oculta e de maneira privada, fugindo do olhar de terceiros, que acaba sendo o meio de fiscalização da proibição se fazer valer no comportamento dos indivíduos. Porque lei sem ter quem fiscalize é uma lei ineficiente, é uma lei que não funciona. Porque lei só tem efetividade se ela tiver quem fiscalize. Por isso é que a interação de quem vive via obrigação e imposição só tem um comportamento apropriado se essa pessoa está sob fiscalização. Porque se ninguém estiver vendo e não tiver ninguém fiscalizando, essa pessoa abre para si diversas licenças poéticas, né?
para poder fazer aquilo que ela tem desejo às ocultas e escondidas. O que já é diferente com quem caminha com a própria consciência, fazendo aquilo que convém ou não convém. E uma vez que não seja conveniente para essa pessoa pode estar sozinha ou acompanhada, que ela não vai fazer, porque fazer aquilo não a interessa. Por isso, fazer a viagem do eu não posso para o não me convém é um dos maiores amadurecimentos no Evangelho de Cristo Jesus que uma pessoa pode obter. Nessa direção, meu amigo, com a descrição que você me faz aqui, levando em consideração essa introdução, você me diz que depois que você se divorciou em 2010, você passou a ter relações sexuais sem compromisso. E você diz até que você se viciou / se acostumou com isso. Você pensa que o Criador nos fez com necessidades fisiológicas, sendo o ato sexual uma delas. E você pensa não estar infringindo em pecado ou numa conduta errônea, visto que essas relações são consensuais. E aí você me pergunta, à luz do teu entendimento, o que você diria? Eu diria, meu amigo, não que você está errado, mas que você está se conformando a viver diante de um oceano da graça e da possibilidade de potencial de vida e de realização nessa existência, porém molhando apenas o calcanhar. E como você vem de um contexto religioso evangélico e até da congregação cristã, que eu particularmente considero uma das bem moralistas do meio cristão, então você criou dentro de si uma abertura para viver de maneira desculpada a sua sexualidade, coisa essa que possivelmente já foi vivida durante muitos anos para você de modo reprimido, à base de proibições, como se Deus fosse ser o maior prejudicado caso você pisasse fora da linha. E agora, conseguindo manejar melhor esses sentimentos dentro de você, e como você mesmo disse, fazendo sexo consensual, sem forçar ou obrigar ninguém, você não consegue encontrar culpa nisso, embora você se veja viciado e acostumado com isso. E aí você pergunta, Felipe, como você vê isso? Ora, eu não vejo que você esteja errado. Como eu disse anteriormente, eu só vejo que você está vivendo com uma fixação e muito aquém do que um mero sexo pode te oferecer. Porque para você me dizer que uma esvaziada de saco, me desculpe, meu amigo, mas eu vou até utilizar aqui um vocabulário que eu não costumo utilizar, mas para você me dizer que uma esvaziada de saco num sexo casual, descomprometido, te satisfaz e você vive numa boa, meu amigo, ou você tem um trauma não resolvido com o casamento que você teve, ou você vivenciou uma repressão de natureza sexual durante muito tempo e isso agora está se extravasando, ou você tem uma autoestima muito comprometida, com um complexo de inferioridade te assediando dia após dia e, para além do sexo, você se utiliza da diversidade e multiplicidade de relações para poder vivenciar autoafirmações que silenciam esse inimigo da inferioridade que fica assediando a sua autoestima. Porque, meu amigo, eu vou te dizer,
sexo, por mais variado que ele seja, com uma multiplicidade de mulheres ou de pessoas, chega um momento que cansa. E isso para uma alma saudável. Porque uma alma saudável chega um momento que ela pede algo mais do que sexo. Até porque, meu amigo, de fato eu concordo com você que o Criador nos fez com necessidades fisiológicas. Mas ele não te fez só com o saco e o pinto. Entendeu? Ele te fez com o cérebro, ele te fez com o coração, ele te fez com alma. E a alma cabe um universo de coisas, dentre elas o sexo. E o sexo, ele entra num quando ele acontece dentro de todo um enredo de companheirismo, de cumplicidade, de amor, de entendimento. Meu amigo, eu creio que você ainda desconhece o que seja o sexo como fruto de amor. E aí, porque você ainda vivencia num ambiente religioso moralista, você está esgrimando com uma mentalidade proibitiva e restritiva e querendo buscar afirmação de superioridade espiritual, vivenciando a sua sexualidade de modo independente das restrições que são feitas dentro do ambiente moralista, como se isso fosse uma maturidade psicológica e espiritual. Mas no modo como você se viciou, se acostumou e se contenta com esse patamar raso da vivência da sua sexualidade, meu amigo, isso, ao meu ver, só demonstra que você vivencia uma imaturidade psicológica e anímica por desconhecer a profundidade oceânica daquilo que um relacionamento bem ajustado pode te proporcionar, incluindo o sexo, mas para além do sexo, né? Porque isso um dia vai arrefecendo, isso um dia vai cansando, e o que você vai ter? E o que você vai buscar, né? Portanto, eu diria que essa questão, ela não está na casa do certo e do errado, ou que você está pecando. Pelo contrário. Isso está na casa de uma espécie de síndrome de Peter Pan. Já ouviu falar do Peter Pan? Que é aquela criança que na Terra do Nunca se negava a crescer e inclusive fazia apologia à infância como sendo a única fase boa de viver. E ali, fixado naquela estação, com uma espécie de fobia pela fase adulta, ele queria trancafiar todas as crianças naquela mesma modalidade de vida, como sendo supostamente a fase mais ideal para ser vivida. E você, por aquilo que você viveu no seu passado, seja pelo trauma produzido no seu casamento anterior e que não foi trabalhado, e por essa vivência conflituada num contexto religioso restritivo e moralista, você criou uma fixação numa dimensão da vida que é o sexo. Que é bom? Lógico que é. E se você viver com multiplicidade e diversidade, você vai estar arrancando um pedaço de Deus? Não! Não está arrancando pedaço de Deus nenhum. Isso é entre você, o seu corpo e a pessoa com quem você está vivenciando. Mas agora, eu vou dizer para você, você está muito aquém do verdadeiro potencial de vida e de alma que você pode obter, não tanto com o sexo, mas com uma relação a dois madura. Ah, Felipe, mas enquanto eu não consigo encontrar... Ah, Felipe, mas é difícil encontrar... Olha, concordo. Já é difícil encontrar
até quando a gente está aberto e caminha com a mente, com a energia voltada para esse encontro. Agora, se torna muito mais difícil de encontrar quando você estabelece dentro de você uma outra prioridade e uma outra ênfase, se acostumando e se nivelando com um determinado patamar de vivência que vai passar a ser o seu enquadramento e a sua essência, moldando e configurando a maneira da sua alma se expressar. Porque, afinal de contas, nós acabamos nos moldando e sendo o modo como nós lemos e interpretamos a nós mesmos e a vida. Não é por outra razão que o próprio Jesus afirmou: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será luz. Mas se os seus olhos forem maus, até a luz que há em ti será trevas. Portanto, meu amigo, se você vivencia a sua liberdade de ser em Deus e já não submete a sua consciência para ser julgada e sentenciada por alguém do lado de fora, mas você se basta na justificação que vem de Deus e isso pela fé, meu Deus, isso é muito bom. Mas não tome isso como pretexto para você viver de sopinha e de mingau. Pelo contrário, tome isso como ponto de partida para você almejar as coisas excelentes, meu amigo, e poder mergulhar em mares profundos. Isso é o melhor que eu teria para te dizer. Paz e bem, e que Deus te conceda luz e orientação, meu amigo.